bombardeia as suas redes sociais com o link dessa live. A musicoterapia, ela é uma área de conhecimento. É importante a gente tratar. Olá, seja bem-vindo! Estamos começando mais uma live na Faculdade Teológica e é um prazer tê-lo conosco. Esse é o momento de você pegar o seu link, compartilhar, chamar a sua turma, chamar o pessoal que gosta desse assunto, porque hoje o assunto é bem interessante, tecnologia, inteligência artificial. Vem para cá, vem aprender mais. E aqui no nosso estúdio temos o pastor Andrei, também doutor Felipe Assensi. Nosso muito obrigado, doutor Felipe, seja bem-vindo, receba o abraço da Faculdade Teológica e estamos aqui na expectativa de aprender mais sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, com você que é um especialista e tem ensinado a tantos. E, pastor Andrei, qual a sua expectativa? Boa noite, professora Eliane, boa noite, professor Felipe, a todos que estão acompanhando essa live. Professora, minha expectativa é muito boa, estou muito animado para essa live, pois é um tema extremamente relevante, atual e com uma autoridade no assunto, né, professora? Estamos aqui com o doutor Felipe, autor de diversos livros, muito conhecido no meio acadêmico, que, diferentemente de qualquer outro tipo de pessoa, ninguém melhor do que ele para ter autoridade para falar desse assunto, pois além de ser um homem muito intelectual, academicamente também é servo do nosso Senhor Jesus Cristo, então ele tem autoridade para falar do assunto também, como a gente pode relacionar a inteligência artificial com o meio eclesiástico. E isso é algo que todos nós temos muitas dúvidas, como que a gente pode atingir essa compatibilidade entre a inteligência artificial e o meio cristão e utilizar a inteligência artificial para a glória de Deus. Estou muito empolgado e muito animado para essa live, professora, e vocês que estão nos acompanhando, né, professora, já encaminhem o link para os seus amigos, os seus colegas, a live ficará gravada, então vocês que vão assistir posteriormente, vocês podem deixar o seu comentário aqui para essa live impactar mais pessoas. É isso aí, pastor Andrei, muito obrigada. Pastor Andrei vai estar aqui conosco nos bastidores, então o chat vai ficar aberto. Doutor Felipe vai responder qualquer pergunta aí sobre tecnologia e inteligência artificial. E, Felipe, seja bem-vindo, amado. É meu mentor, é meu orientador, caminho junto com ele e não largo dele de jeito nenhum, porque eu gosto de andar com gente grande, com gente que pensa alto, que voa. Doutor Felipe, seja bem-vindo. Qual a sua expectativa? Olha, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado em estar aqui contribuindo com a Faculdade Teológica. Eu agradeço a Eliane, né, que é uma pessoa que é um presente de Deus na minha vida há muitos anos. É uma conselheira, inclusive, para diversas decisões que eu vou tomar na minha vida, especialmente na minha vida cristã. Pastor Andrei, que honra estar aqui contigo, te conhecer e da gente iniciar essa discussão aqui. Quero agradecer ao presidente Esdras também, uma simpatia. Eu estou muito feliz, muito acolhido, né? E é claro que eu espero contribuir da melhor maneira para que cada pessoa aqui, não só como acadêmicos, mas também como servos de Cristo, possam aproveitar esse conteúdo. Então, vamos lá, porque a gente não tem tempo a perder, não. Até porque, né, professor Felipe, quando a gente fala de inteligência artificial, algumas pessoas ficam temorizadas, preocupadas, e falando em tecnologia, há um avanço estrondo, assim, enorme, né, quando a gente fala em tecnologia, que a gente dá uma olhadinha para trás, como a coisa evoluiu. E o doutor Felipe, ele tem ensinado, e eu acho que Felipe é vanguardista nessa questão da inteligência artificial. Foi um dos primeiros a ensinar como usa, como otimizar o seu tempo, os seus processos. Então, Felipe, a bola está contigo. Fala aqui para a gente como é que a gente, como cristão, enxerga essa tecnologia e como que a gente pode apropriar essa tecnologia
na nossa vida cristã, no nosso meio eclesiástico? Excelente. Então, vamos começar, né? Vamos começar. Eu não só preparei aqui uma ordem de coisas que eu quero conversar com vocês, mas eu também vou mostrar, e eu estou ansioso para chegar nessa parte, diversas ferramentas de inteligência artificial, né? Então, a gente vai começar, na verdade, eu queria conversar primeiro com algumas premissas, né? Sobre esse assunto de inteligência artificial. É claro que eu já antecipo aqui qual é a minha visão sobre o tema, né? Minha visão é de que você pode usar a inteligência artificial, assim como você pode usar uma aula, você pode usar um conteúdo do YouTube, você pode usar um conteúdo do Google, ou que está presente num livro ou num artigo, mas, né, você precisa ter sempre cuidado e zelo para usar da maneira mais íntegra possível, como você deveria também usar essas outras coisas, e eu também deveria usar essas outras coisas. Mas vamos lá. É muito importante a gente entender que a inteligência artificial, ela tem a palavra inteligência, né, que é a primeira coisa que a gente pensa, mas é artificial. Isso quer dizer que ela é dependente do humano que a usa, tá? Então, é muito importante a gente entender que aquilo que a gente extrai da inteligência artificial depende da nossa capacidade de usá-la de uma maneira profissional, de uma maneira que funcione, de uma maneira que a gente tenha os melhores resultados. Por isso, ela é uma grande ferramenta a serviço de um humano, muito mais do que algo independente, algo que vai te oferecer informações sem você conduzi-la. Você é um mestre de cerimônias no uso da inteligência artificial. E essa é uma premissa importante. E uma outra premissa é de que ela é mais um recurso, como uma aula, como um texto, como um artigo, como um livro, como um vídeo do YouTube. Ela é mais um recurso. Ela é mais uma ferramenta que você tem à disposição para desenvolver os seus estudos, para desenvolver as suas ideias, para você, de fato, avançar nas coisas que você se propõe a avançar. Só que o que acontece? Muitas pessoas estão usando inteligência artificial, a gente está no 2º ano de inteligência artificial, né? Muitas pessoas ainda estão usando de um jeito, vamos dizer assim, Google. Como é que é o jeito Google? O Google funciona com uma ideia de perguntas e respostas. Eu pergunto, ele vai lá e me responde, e com base nos cliques, ele me mostra a resposta que, geralmente, é a resposta que é mais acessada, né? Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa avançar, ir além do jeito Google. Ela é uma inteligência artificial. Isso quer dizer que eu extraio os melhores resultados da inteligência artificial na medida em que eu forneço as melhores informações para a inteligência artificial. Ela é artificial. Então, eu preciso fornecer informações, eu preciso subsidiar a inteligência artificial de informações para que ela depois me dê resultados melhores. E eu posso subsidiar essas informações, seja provocando a inteligência artificial a explicar sobre um assunto, e aí, conforme ela vai me explicando, ela vai aprendendo sobre o assunto, e só depois eu peço o que eu quero que ela faça. Ou eu posso subir arquivos, subir textos, subir vídeos, para que ela aprenda com esses arquivos e depois eu extraia a informação. Por isso que muitas pessoas, às vezes, elas vão usar uma inteligência artificial famosa. Bota aí no chat se vocês já usam. ChatGPT, né, que é muito famosa e muito interessante. Mas elas falam assim, o ChatGPT me deu uma informação muito ruim, muito errônea e tudo mais. Muito provavelmente é porque essa pessoa usou do jeito Google, sem ensinar a inteligência artificial. Isso quer dizer, e a gente tem mais uma premissa aqui no nosso encontro, que você pode educar a inteligência artificial. Para você ter ideia, há cerca de 15 dias, o ChatGPT anunciou que agora você não precisa ensinar o chat por uso. Cada vez que você vai usar, você tem que ensinar o chat. Você pode simplesmente fazer uma espécie de memória no ChatGPT, para sempre que você for usar o chat, ele já remete a uma memória previamente programada por você. Então, por exemplo, eu posso subir todos os meus livros
que eu escrevi, e aí o ChatGPT ele vai ficar supostamente expert naquilo que eu escrevi, e ele vai me ajudar, então, quando eu for dar uma palestra sobre algo que eu escrevi, ele vai ser muito mais expert do que se eu simplesmente pedisse para ele me ajudar num tema, porque eu ensinei a inteligência artificial, eu eduquei, é óbvio que esse eduquei, né, eu estou usando entre aspas, a gente sabe que a educação é muito mais sofisticada, muito mais heterogênea do que isso, mas me permitam aqui até fazer essa metáfora, né, eduquei, né, no sentido de que ela passa a ter uma memória muito mais profunda do que, por exemplo, era a memória de 2023. Agora, você já deve ter observado que a qualidade da informação que eu extraio de uma inteligência artificial depende de 3 coisas. O humano, que educa a IA, e após educar a IA, ele pede que a IA haja de acordo com o que ele quer que ela haja, e aquilo que a IA entrega tem uma probabilidade maior de ser bom, de ter qualidade? Sim. Porém, entretanto, todavia, ela é uma IA. Isso quer dizer que nós, enquanto seres humanos, voltamos no final do processo, no final dessa cadeia, o quê? Para analisar aquilo que a IA ela ofereceu. Por isso, o humano está 100% no controle, ou pelo menos deveria estar. Não posso simplesmente pegar aquilo que está na IA e usar indiscriminadamente. Eu, enquanto humano, que sou o mestre de cerimônias daquela IA, eu tenho a responsabilidade de averiguar se aquele conteúdo é importante, se aquele conteúdo é válido e que precisa ser reformulado, inclusive descartado. Agora, a Eliane me convidou e aí eu me senti muito feliz, né? Porque ela falou assim, olha só, eu queria que você refletisse, né, sobre como que isso pode ser útil para o contexto eclesiástico, né? E tem várias coisas que a IA pode ajudar, né? Partindo dessa premissa de que a palavra final nunca é da IA, é sempre nossa. Por exemplo, ela pode ajudar em artes, né? Artes, fazer posts no Instagram, fazer imagens bonitas, imagens ilustrativas. Você pode usar a inteligência artificial para isso. Eu lembro que quando eu comecei na internet, em 2014, eu tinha que pagar um designer para fazer as artes. E é óbvio que as artes ficavam excelentes, né? O designer era muito competente, muito importante isso. Mas hoje, se eu quiser uma arte, eu posso também pedir para a inteligência artificial, né? Às vezes, a gente quer postar algo, sei lá, sábado, né? Fazendo reforço da presença das pessoas num culto que vai ter no domingo. E aí a gente pode gerar uma arte na inteligência artificial. Não só artes, né? Imagens, mas a gente pode gerar vídeos. E o que é muito interessante é que vídeos ultra realistas, que a gente pode usar em redes sociais, que a gente pode usar em algum lembrete que a gente vai fazer dentro do nosso contexto eclesiástico. Vídeos também são interessantes. A gente pode fazer textos de posts para as redes sociais usando a inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial, como ela hoje é mais porosa, ela tem mecanismos ainda melhores do que em 2023 para ser educada, nós podemos criar dentro da inteligência artificial materiais evangelísticos, né? Materiais que vão ajudar a igreja, não só com as pessoas que já são membros da igreja, mas também na missão evangelística, de pregar o evangelho, de levar o evangelho a todas as pessoas, né? Então, talvez seria um pouco mais desafiador, por exemplo, fazer um material evangelístico que vai ser usado para pessoas que estão presas. Mas, quando a gente tem a inteligência artificial, até os nossos exemplos, até as coisas que nós podemos desenvolver, né, destinadas a um público específico, podem ser criadas com um pouco mais de facilidade,
né? E isso nos ajuda na nossa missão de levar o evangelho aos confins da terra. Podemos fazer, enquanto cristãos, estudo interativo. Eu vou mostrar para vocês, né? Tem certas ferramentas de inteligência artificial que eu posso subir uma determinada história, um determinado texto, um determinado trecho, um determinado livro. Eu posso subir, eu posso fazer upload, né, que é o termo técnico, e conversar com aquele arquivo. Olha que legal. Eu poder conversar com aquele arquivo. Eu coloco um livro de um autor, né? E eu posso interagir com o livro. E ele responde, né? A inteligência artificial responde, é óbvio, não é tão perfeito, claro, né? Mas eu posso ter um estudo interativo com o uso da inteligência artificial. Eu posso usar para ensino cristão, né? Nós sabemos que muitas igrejas têm estratégias de educação cristã, de ensino cristão, né? Fazendo com que os seus membros, e não só os seus membros adultos, mas os seus membros infantis também, possam conhecer, se aproximar cada vez mais da palavra. Você pode criar histórias infantis bíblicas com inteligência artificial, se você ensinar adequadamente inteligência artificial. Isso despertar, por exemplo, nas crianças, certas ludicidades, que são uma maneira interessante da criança entender sobre aquele assunto e praticar aquele assunto. Nós podemos, isso eu acho magnífico, né? Dentre tantas coisas fascinantes que a igreja tem, uma delas eu diria que são as células, né? Em algumas igrejas são chamadas de grupos de crescimento. Eu sou fascinado, né? Pelos grupos de crescimento, pelas células. E eu vejo que, às vezes, algumas células, alguns grupos de crescimento, a pessoa ela tem uma boa vontade enorme de receber todo mundo na sua casa, mas, às vezes, falta nela materiais, né? Falta nela, como que eu vou conduzir essas pessoas? E pode ser um grande apoio para as células, a inteligência artificial, né? Pode ajudar muito no desenvolvimento dessa pequena igreja, né, que nós participamos. Pode ajudar em campanhas, né? Infelizmente, né, e oro para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por um momento difícil. Nós podemos usar a inteligência artificial para escrever os e-mails, escrever os posts das redes sociais, para ajudar em campanhas específicas, em campanhas até filantrópicas que a igreja realiza. Pode ajudar em solução de problemas. Olha quanta aplicação. Solução de problemas. Nós sabemos que uma parte importante do ofício de todos nós, né, é o aconselhamento de outras pessoas, e não só o aconselhamento como atividade evangelística da igreja, mas também para a gestão da própria igreja, né? Às vezes a igreja tem desafios financeiros, tem desafios de organização de equipe, tem desafios de liderança, e a inteligência artificial pode ajudar também, né? Própria gestão, e até mesmo, né, algumas pessoas que hoje têm usado para insights, para ideias, né, relacionadas a pregações. Olha só quantas possibilidades, sendo mais uma ferramenta. Não é a única e não substitui aqui, ó, as pessoas, né? Mas é uma coisa interessante. Aí muitos me perguntam, Felipe, qual é o grande benefício, então, de uma IA? Sabe? Eu diria que, assim, o grande benefício de uma IA é a agilidade. Agilidade. Eu tenho certeza que todos nós aqui faríamos o que uma IA faz melhor. Mas ela não necessariamente... A gente não necessariamente conseguiria no mesmo tempo. Então, a grande virtude dela é uma virtude meramente temporal. E nada além disso. Eu diria que, assim, o benefício secundário dela seria ajudar a ter ideias, ajudar a vislumbrar outras coisas. Mas a gente sabe, enquanto cristãos,
né, enquanto templo do Espírito Santo e pessoas que têm uma conexão direta com Deus e que vive pela palavra, que é óbvio que ela é uma ferramenta muito pequena dentro do que o Espírito Santo pode fazer e revelar para a gente, né? Mas ela é uma ferramenta, apenas isso, que tem uma virtude, a agilidade, e que tem um benefício secundário que pode ajudar a gente com algumas ideias. Mas ela jamais vai substituir nós enquanto humanos, muito menos nós enquanto cristãos, né? Aí muitos vão discutir assim, tá, mas e como é que a gente pode pensar, Felipe, a questão dos desafios éticos, morais, de usar a inteligência artificial, né? Eu acho que uma primeira coisa que nós temos que ter como parâmetro é que a gente não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V na inteligência artificial, que é o famoso copiar e colar. Nós temos que assumir sempre responsabilidade. E nós, cristãos, temos responsabilidade, eu não vou nem falar duplicada, é deduplicada com tudo que a gente faz, né? Porque a gente não faz para a gente faz para Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado e não fazer Ctrl+C, Ctrl+V de nada que a gente gera por inteligência artificial. A gente tem uma responsabilidade de revisar tudo, de analisar tudo, de mudar tudo, de contestar, de confrontar aquilo que, inclusive, vem com a inteligência artificial. Uma outra coisa também importante é que não assumamos uma autoria de algo que não fizemos, né? A gente não assume a autoria de algo que a gente não fez. Uma outra coisa importante também nessa questão moral e ética, você deve se lembrar que no início da nossa conversa, eu falei assim, tem o humano, que usa a IA, né, primeiro educando e depois pedindo, e depois isso volta para o humano. Só que quando a gente fala de um humano cristão, em todos esses momentos, é muito importante que nós tenhamos consciência plena de que isso deve ser entregue para Deus, orientado por Deus, e que nós ali estamos usando somente uma ferramenta que deve ser 100% inspirada por Deus, seja no momento inicial, quando você educa e pede a ferramenta, seja no momento em que você vê o que a ferramenta te entregou. A gente precisa ter discernimento, porque estamos tratando da obra de Deus. Então, Professor Felipe, Opa! Deixa eu lhe interromper aqui, só para questionar, porque, assim, às vezes, a gente está falando sobre tecnologia e a pessoa não se enxerga dentro desse contexto da tecnologia. Esse assunto não é para mim. Porque eu sou analógico, eu não tenho, eu não uso, eu não gosto, eu acho que é coisa que não é para a igreja, a gente tem que se afastar dessas coisas. O que você me diria em relação a isso? Você falou da ética, da integridade, de não assumir a autoria de coisa que a inteligência artificial faz. Como que a gente lida com isso, professor Felipe? Sim, a inteligência artificial, assim como qualquer ferramenta de estudo, né, que nós temos à disposição, ela precisa ser usada de maneira íntegra, de maneira correta. Agora, eu sou analógico, Felipe. Eu não uso inteligência artificial, mas eu uso Google. Existe uma coisa que é muito importante, que é uma característica das inteligências artificiais disponíveis, inclusive eu vou mostrar para vocês, é o caráter intuitivo do seu uso. Elas são muito fáceis de usar, mas muito fáceis. Extremamente fáceis. Elas foram criadas no momento da internet em que elas têm que ser para massas, para todo mundo, para qualquer pessoa usar. Então, elas já nascem sendo muito intuitivo o seu uso. É claro que a gente tem uma curva de aprendizado, algumas pessoas vão sentir mais dificuldade, outras menos, mas, no geral, a gente aprende com muita facilidade o uso, sabe? Eu não sei se foi essa a sua pergunta exatamente, Eliane, mas me
Me corrija aí, ou se algo ficou parcialmente Não, respondido. é isso mesmo, porque às vezes você pensa, eu sou analógico, não, esse negócio de tecnologia não é comigo. Mas a gente vive num mundo tecnológico, né, doutor Felipe? A gente está o tempo todo, é o banco, é o aplicativo, eu acho que o brasileiro é o que mais usa, né, o WhatsApp. Então, assim, a gente está nesse mundo tecnológico. Dá para você viver alheio à tecnologia, a essa evolução? E aquilo, tudo que a gente passa a gostar, a gente tende a investir mais tempo. E é gostoso usar a inteligência artificial, não é uma coisa tortuosa. E sabe como é que eu comecei a usar? Da maneira mais simples possível. Né? Eu lembro que o meu primeiro uso da inteligência artificial ainda foi de um jeito Google, né? Ainda não sabia usar direito. Eu pedi para criar uma poesia para minha esposa. Eu pedi para criar uma poesia para minha esposa, que eu queria saber se ela ia identificar que foi algo que eu fiz mesmo ou foi um robô que fez, né? E eu pedi do jeito mais Google possível. Crie uma poesia para eu mostrar para minha esposa de amor, né? Foi mais ou menos assim. Eu tenho esse chat até hoje. Aí eu mandei para ela no WhatsApp, né? Ela estranhou, ela falou, ela sacou que não fui eu. Hoje eu acho que eu faria uma poesia mais realista, digamos assim, para ela. E depois eu comecei a usar para coisas simples, roteiro de viagem, receita de tapioca, assim, para coisas do dia a dia, para vir para o meu cotidiano, inteligência artificial, né? E hoje eu uso, assim como eu abro o computador, tá lá o Google, tá lá o ChatGPT e outras inteligências artificiais. Tudo é uma questão, pessoal, da gente desenvolver o hábito. E a gente desenvolve o hábito da maneira mais simples possível. Não é mudando o nosso cotidiano. Beleza, eu tenho que fazer um feijão. Deixa eu perguntar aqui para a inteligência artificial. Né? Vou viajar com a minha família nesse fim de semana. Deixa eu perguntar para a inteligência artificial um roteiro. É a gente trazer para o nosso cotidiano, aquilo que a gente já está fazendo no dia a dia. E é muito legal a gente ter esse assistente, né? Que é a inteligência artificial, tá? Pode seguir, estou aqui só bebendo, nós estamos na live da Faculdade Teológica. Se você chegou até aqui, já vai deixando seu like, vai deixando suas perguntas. O pastor Andrei está nos bastidores e doutor Felipe, que é vanguardista nessa tecnologia e que tem ensinado a muitos, está aqui para nos ensinar mais sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, e eu estou curiosa, viu, doutor Felipe, para ver como que a gente vai aplicar isso na prática, porque você já deu várias dicas, né, de como usar isso no nosso contexto, material evangelístico, estudo interativo, estudo indutivo, né, nas células, muita coisa. Nós precisamos nos apropriar disso, não é verdade? Sim, sim. Inclusive, para não deixar ninguém mais ansioso, vou mostrar aqui uns exemplos de ferramentas, tá? Tá. Olha só, vou compartilhar minha tela. Veja, por favor, aí, Eliane, se... Tá, já compartilhou, né? Ó, gente, essa daqui todo mundo pode instalar no celular agora, e é gratuita. ChatGPT. Eu já instalei. É isso aí. Ó, dever de casa, hein? O pessoal vai para a live e vai sair com o dever de casa, né? Eita, entra e instala o aplicativo. Né? Tem para Android, tem para iOS, você pode usar no computador, gratuito. Tem a parte paga lá, mas você não precisa pagar. É gratuito. Essa é, assim, a mais do cotidiano. Tá? É um chat e ele é um assistente seu. Então, você pode interagir sobre tudo com ele. Você pode interagir sobre tudo. Começa com as suas receitas de tapioca e feijão, depois você vai para as poesias e depois usa até mesmo para os seus estudos. Até mesmo para os seus estudos. É uma ferramenta poderosíssima para você usar para qualquer coisa. E o que eu vou te sugerir? Não só instalar, mas tenha o hábito de usar para alguma coisa na sua vida. Todo santo dia.
Pode ser para qualquer coisa. E você vai cada vez mais ganhando intimidade. Olha como é que ele é intuitivo. Ó, não tem um monte de botão, não tem um monte de coisa. É uma coisa que você escreve e pergunta. E você começa do jeito Google, perguntando, mas depois você vai dando informação para ele, vai construindo informação. Você vai ver a qualidade do que você vai extrair. Muito legal. Esse outro aqui, lembra que eu falei que você pode subir um PDF e conversar com o PDF? É o Chat PDF, tá? É o Chat PDF. É o irmão gêmeo do ChatGPT, né? Só que aqui é o seguinte, você sobe qualquer arquivo e você conversa. Você conversa. Imagina você lendo um livro, né, qualquer aí que esteja dentro dos seus estudos, e você sobe o PDF e você está ali conversando com o autor. Você tem a chance de perguntar ao autor, né? Nesse caso aí, é óbvio que eu estou falando metaforicamente, porque o autor não está contigo ali, né? Mas é uma coisa muito legal de você fazer, de você utilizar Chat PDF. E aí você abre uma série de possibilidades de estudo para você. Esse terceiro aqui, eu sei que às vezes a gente, nas nossas missões, né? A gente quer criar uma apresentação por slide, né? E às vezes a gente fica assim, poxa, mas eu não sei nem mexer em PowerPoint, né? Ou então eu até sei, mas eu não fico muito feliz assim com o design que sai, né? Então eu queria uma apresentação em slide, digamos assim, mais bonitinha, né? Então, no Tome App, né, de aplicativo, você consegue subir as informações que você deseja e a inteligência artificial cria a apresentação para você. Então, às vezes, você é bom de conteúdo, mas você não é tão bom assim no design, você acha que poderia ficar melhor, né? Então, ao invés de você aprender do zero em um monte de vídeo no YouTube, fazer um curso de PowerPoint, você simplesmente pede ajuda da inteligência artificial e ela cria a apresentação para você, tá? E ela, inclusive, pode criar o conteúdo se você quiser, né? A versão inicial, é óbvio que você vai revisar, vai trabalhar em cima e tudo mais, né? Mas ela pode também criar o conteúdo para além da estética da apresentação. Agora a gente tem essa daqui, ó. Essa é muito legal. EasyDubs, tá? Ela basicamente vai te ajudar quando você for fazer missões internacionais, né? Ela vai te ajudar a se comunicar com as pessoas. Ela faz tradução automática de áudios, de textos, de vídeos. Então, você pode utilizar até em lugares que você não fala o idioma, tá? Para se comunicar com outras pessoas, para você entender sobre aquele determinado assunto. Inclusive para pessoas se comunicarem com você. Você usa o EasyDubs também para isso. Olha só que legal para você fazer missões, né? Para você até interagir com irmãos de outros países, mas sem dominar um idioma, né? Seria tão interessante a gente ter contato com pessoas de outros locais e a barreira do idioma pode ser uma coisa que atrapalhe, né? Mas com EasyDubs, você consegue, utilizando a inteligência artificial, se comunicar com qualquer pessoa no idioma dela, mesmo sem você falar. Olha só essa outra ferramenta. Ela se chama Consensus. Vamos supor que você queira aprofundar seus estudos, né? Eu tive uma ideia de começar a falar um pouco mais sobre a noção de medo. A noção de medo, né? E como que em diversos momentos da Bíblia vem a ideia do medo, mas ao mesmo tempo vem a ideia de não tema o medo, não tenha medo, né? E eu queria trabalhar muito essa dualidade, né? Entre medo e não tenha medo, e provavelmente a partir de um dos evangelhos, né? Porque a Bíblia é muito grande. E eu queria ler mais sobre essa ideia do medo e não tenha medo, né? E
escrever um artigo sobre isso. Então, eu posso usar o consensus. Ele me ajuda a identificar bibliografias para o meu estudo sobre medo e não tenha medo a partir da Bíblia. Então, sabe quando você gostaria de ler mais sobre um assunto muito específico, sei lá, salvação, e aí você está usando a Bíblia, claro, mas você gostaria de ver autores que também escreveram sobre salvação? O Consensus vai te ajudar. Ele vai te entregar autores, textos que têm uma relação direta com aquilo que você quer aprofundar seus estudos. Às vezes você vai fazer uma ministração, às vezes você vai até mesmo, né, fazer um curso de casais, um curso de namoro, um curso de noivado, e aí você quer aprofundar seus estudos para entregar o seu melhor. Você pode pedir ao Consensus para te ajudar nisso, nessas bibliografias que você pode ler em função daquilo que você quer ajudar alguém, né? Isso é muito bom, porque te dá uma bibliografia, né, e sugestões de leituras muito direcionadas para a sua próxima missão, né? Natural Reader. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de escutar, né? Porque eu corro, eu vou para academia. Então, é muito útil quando eu estou nesses momentos, especialmente de exercício, de eu escutar alguma coisa, né? Eu sinto que eu dou um uso melhor para o meu tempo, não só fazendo exercício, mas escutando, né? E às vezes, poxa, eu queria ler algo, mas não vai dar para ler. E se eu pegasse aquilo que eu gostaria de ler e transformasse em áudio? É o Natural Reader. Vamos traduzir aqui, o leitor natural. Ele transforma em áudio aquilo que está em texto. Então você pode criar o seu próprio podcast, né? Das coisas que você gostaria de ler. Só que você está otimizando o seu tempo no trânsito, está otimizando o seu tempo no almoço, ao invés de ler, escutando o que você leria. Olha que interessante. Olha como que a gente pode compatibilizar isso com os nossos outros afazeres. E a gente tem o Happy Scribe também, né? Algumas pessoas querem fazer o caminho inverso. Ao invés delas transformarem texto em áudio, elas querem transformar áudio em texto. Vamos supor que agora, até mesmo eu faço isso como professor, né? Como eu dou muita aula, dou muita palestra, né? Tem certas coisas que a gente fala em aula e palestra que a gente não imaginou, saiu na hora, né? E a gente fica assim, poxa, isso daí daria um livro, isso daí daria um artigo, isso daria um texto pequeno, não, para o meu blog, isso daria alguma outra coisa. Eu posso escrever na mão aquilo que eu falei na minha palestra, ou eu posso pegar a minha palestra, colocar no Happy Scribe e ele transcreve para mim. Imagina quantas pregações maravilhosas, incríveis, que a gente hoje conhece em diversas igrejas, que a gente poderia simplesmente pegar a gravação e transcrever e utilizar como material evangelístico. Olha que lindo isso, né? Então, o Happy Scribe é uma ferramenta muito interessante também. E ele usa inteligência artificial e fica muito legal a transcrição, sabe? Eu, por exemplo, alguns dos meus livros, eu pego a minha aula, eu transcrevo e aí eu escrevo o livro em cima da transcrição da minha aula. Quantos materiais, quantos livros poderiam ser criados a partir disso, de pessoas que estão fazendo ministrações, estão fazendo pregações e que estão levando a palavra de Deus e trazendo tantas pessoas, né, para o Evangelho. Seria maravilhoso. Esse daqui é para o pessoal que atua com ensino cristão, com educação cristã. Magic School. Se você trabalha com ensino e educação cristã, você precisa conhecer essa ferramenta. Porque ela basicamente
quem é professor, quem é educador, olha para essa ferramenta e fala, meu Deus, não vou nem dormir hoje. Eu vou ficar a noite toda com essa ferramenta aqui, né? Brincando na ferramenta. Porque ela cria tudo que você quiser e que você talvez não tenha pensado que seria possível de criar. Eu quero usar uma poesia na minha aula, ela cria poesia. Eu quero usar um flashcard, né? Cards, games, ela cria o game para você, ela cria o flashcard para você. Eu quero criar uma música para minha aula. Eu quero criar um role play, né? Aquela coisa de que cada aluno vai exercer um papel. Pode também. Eu quero criar historinha, eu quero criar qualquer coisa, quero criar um aplicativo, eu quero criar casos, né? Eu tenho feito seminário, né? E eu tenho visto, às vezes, nessas situações de aconselhamento, casos, né? E como é que você pode usar casos e utilizar esses casos em sala para discussão com as pessoas? Essa ferramenta é sensacional. Sensacional. Então, eu estou caminhando para o final, né? Eu me empolgo muito quando eu falo de inteligência artificial, mas eu estou falando tudo isso porque eu quero te encorajar agora a não ter medo de usar a inteligência artificial. Tudo na vida a gente começa com o primeiro passo. E você, em diversos momentos da sua vida, você deu um primeiro passo tão importante. E a inteligência artificial, ela só vai te ajudar nisso. Você continuando, assumindo o protagonismo quanto humano e não abrindo mão nunca, né, de estar na sua relação com Deus e ser movido pelo Espírito Santo, você vai ter excelentes experiências com inteligência artificial. Então você tem uma oportunidade agora. Nós, enquanto cristãos, nós podemos usar a inteligência artificial para evangelizar, entre aspas, vamos dizer assim, para dentro, né? Para dentro da igreja e também para fora, em redes sociais, em materiais, cursos. Não deu tempo de eu falar aqui, mas você pode criar uma editora, né? Só com materiais de inteligência artificial. A maior editora do mundo, inclusive, chamada Amazon, permite publicação dentro da Amazon de textos gerados por inteligência artificial, ou a primeira versão foi por inteligência artificial e depois a pessoa trabalhou no texto. Canais do YouTube, né? Eu vejo muito isso nos Estados Unidos, canais faceless, que não é uma pessoa aparecendo, é um vídeo gerado por inteligência artificial. Olha quantas coisas interessantes. Eu sou muito otimista com o uso íntegro da inteligência artificial. Nós já temos, enquanto cristãos, tudo que a gente precisa para agir da maneira e a semelhança de Cristo. E a inteligência artificial é mais uma ferramenta que vai nos ajudar nessa missão, seja para dentro da igreja, seja para fora. Eu quero aqui agradecer imensamente por esse convite. É uma grande responsabilidade, né? Eu sei que eu, enquanto professor, eu tenho responsabilidade, mas enquanto cristão, a minha responsabilidade é muito maior. Mas nem se compara. Então, é com muito temor que eu fiz essa apresentação aqui, mas, ao mesmo tempo, de coração aberto, né, buscando despertar em cada um aqui essa sementinha, né, de que essa ferramenta, essas diversas ferramentas, podem te ajudar naquilo que é mais importante para a nossa vida, que é servir a Deus. Então, muito obrigado, Eliane, pelo convite, muito obrigado, pastor Andrei, muito obrigado, presidente Esdras, é uma grande felicidade estar aqui contribuindo humildemente com todos vocês. Uau, Felipe, tem umas tecnologias aí que eu não conheço não, viu? Tem umas que eu uso pra caramba. E tem uma pergunta aqui que a Albernaz perguntou, Rony Albernaz, acho que é assim que fala, já usou a inteligência artificial para fazer uma imagem, tipo dos seres viventes, do Apocalipse? Tem alguma tecnologia assim que a gente faz imagem, faz ilustração? Boa. Tem duas inteligências artificiais que eu gosto muito para imagens, tá? Uma se chama Leonardo, né? Então é fácil até de decorar, porque é um nome muito comum para a gente, né? Leonardo, tá? E a outra é o DALL-E,
DALLE. Eu já usei muito o Leonardo, tá? Mas como eu tenho o ChatGPT pago, ele vem com o DALL-E, aí acaba que eu uso mais o DALL-E. Eu não usei para gerar imagens bíblicas, tá? Mas eu já vi muitas imagens bíblicas geradas por inteligência artificial. E é muito interessante, né? Eu nunca usei porque eu nunca precisei usar, tá? Mas eu acho que é uma boa forma de você usar. Quer dizer que a imagem vai ser perfeita? Quer dizer que a imagem vai condizer? Não, porque a gente precisa entender que a gente educa a ferramenta, né? Até imagens, você pode ver imagens mais, vamos chamar assim, triviais. Se você pedir para a inteligência artificial desenhar um controle remoto de ar-condicionado, ela vai gerar imprecisões, tá? O que dirá da Bíblia, tá? Mas é uma boa ferramenta de ponto de partida, né? Agora, você falou uma coisa, doutor Felipe, que eu fiquei aqui pensando sobre isso, né? Você educa a ferramenta, você educa a inteligência artificial. Então, uma coisa que você deixou bem claro, é o homem, o comando é do homem, né? E quando a gente para pensar nisso, eu não posso, ou eu posso, aí eu queria que você nos desse essa orientação, tomar como certo que o resultado que ele me traz. Eu dei um comando, às vezes esse comando não foi tão eficaz, ou então a resposta que a inteligência me deu não está lá tão assim correta, ou então ela trouxe. O que é isso de trazer, da inteligência trazer essas respostas? De onde que ela tira essas respostas? E essa questão dessa essa análise que a gente tem que fazer, que você bate aí direto, integridade, seja íntegro. O que é isso? Uhum. A inteligência artificial retira os conteúdos da internet. Ela, em frações de segundo, digere aquele conteúdo que está disponível na rede e ela te oferece aquilo que você pediu. Jamais podemos confiar no que sai da inteligência artificial. Pelo contrário, né? Enquanto cristãos, a gente tem que vigiar sempre. Vigiar sempre. Inclusive o que vem da inteligência artificial, né? Então, a gente recebe aquilo que a inteligência artificial nos entregou, mas a gente não pode nunca confiar, né? A gente precisa ter um juízo crítico, assim como quando a gente lê um livro, assim como a gente vê uma série, assim quando a gente vê um vídeo no YouTube, a gente tem que ter o zelo de confiar desconfiando, né? E de vigiar sempre, tá? Inclusive no uso da inteligência artificial. Agora, que é fantástico, né? É fantástico. Todos os testes que eu fiz, assim, eu não encontrei perfeição, mas eu encontrei coisas interessantes, subsídios interessantes para a minha vida como acadêmico e como cristão. Doutor Felipe, você apresentou várias ferramentas de inteligência artificial e a maioria está em inglês. Como é que a gente faz? Excelente. Você é poliglota, você mora nos Estados Unidos, fala inglês fluentemente, fala espanhol, francês, e a gente, réis mortais, que mal dá conta do português? Excelente pergunta. Não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Essas ferramentas, sim, 99% foi criado em inglês. Mas você usa elas online. Eu uso também online, né? Ou seja, eu não baixo no meu computador. Não é um software que fica dentro do meu computador. Eu uso via internet. Se eu não tiver conectado à internet, eu não consigo usar a ferramenta. Por isso, já que eu uso via internet, eu posso simplesmente pedir para o navegador, vamos supor, se eu estiver usando o Google Chrome, ou o Internet Explorer, né, ou Bing, enfim, Mozilla, o navegador da sua preferência, você clica com o botão direito e vem a opção assim, traduzir. E ele já traduz a página inteira para o idioma que você quiser, né? Essa tradução é perfeita? Nunca vai ser perfeita. Mas ela é suficiente? Sim, é suficiente. Tá? Então, o fato de estar no outro idioma
não é nenhum problema, porque o uso é online. Então, o próprio navegador, você pode pedir para traduzir automaticamente. O doutor Felipe... Doutor Felipe é teólogo, né? Está aí caminhando na teologia, é o criador do Retiro Acadêmico Cristão, que foi uma bênção. Doutor Felipe, vamos fazer aqui uma tentativa de trazer a inteligência artificial para dentro desse contexto bíblico. Eu vou fazer uma pergunta, eu sei qual é a resposta, mas... E também, você que está aí, você pode nos dar algumas dicas. Por exemplo, a Bíblia fala de inteligência artificial? Olha, muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu, assim, com muito temor, eu diria que não. Mas, assim, quem sou eu, né? Quem sou eu? A Bíblia realmente não fala, né? Eu vou até perguntar, né? Nas minhas Pergunta aí para o chat GPT. Pergunta aí para o chat GPT se a inteligência artificial está na Bíblia. Vamos ver. Vou perguntar para o chat GPT e vou perguntar para o Espírito Santo. Vamos ver. Agora, interessante, doutor Felipe, nós falamos muito do chat GPT, mas tem outros similares ao chat GPT, né? A Bíblia realmente ela não fala, né? Pastor Andrei, aqui o pastor Andrei, que é especialista em teologia. Eu vejo assim, nesse quesito, a Bíblia não fala, assim como a Bíblia ela não trata de alguns assuntos específicos, porém a Bíblia nos concede princípios que vão nortear nossa vida, que é exatamente aquilo que o Felipe ele disse anteriormente, a relevância de nós utilizarmos, entendendo a importância da ética, a integridade, não utilizar isso como um plágio, tantas outras coisas. E a gente, como cristão, a gente parte do princípio de 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, bebais ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é a gente saber reter o que é bom da inteligência artificial e saber entender de forma moral, ética, aquilo que a gente consegue utilizar para a glória de Deus. Como um exemplo bacana que o Felipe ele deu a respeito ali, às vezes a gente montou uma aula para ministrar na nossa EBD e aí transcrever aquilo, igual a inteligência artificial que transcreve, a gente pode ter aquilo como panfleto e distribuir na nossa vizinhança, para os nossos vizinhos, que às vezes a gente nem ia alcançar por intermédio da nossa voz, mas a gente pode alcançar por intermédio da escrita. Então, existem diversos mecanismos para a gente utilizar para a glória de Deus. Então, eu vejo nesse ponto de vista. O Rony colocou aí, mas ela diz que a ciência se multiplicaria, né? A Bíblia, lá em Daniel, diz que no final dos tempos a ciência, o conhecimento se multiplicaria. E quando a gente olha para a tecnologia, a gente vê isso, a rapidez da informação. Antigamente levava-se dias para receber uma carta, para ter informação de um familiar que morava distante. Hoje a gente não sente nem saudade, né, Felipe? Porque toda hora você está no chat GPT, toda hora você está no Zap, toda hora você está fazendo uma chamada de vídeo, então não sente nem saudade. A criatura está lá nos Estados Unidos, né? E você está vendo o tempo todo, está falando o tempo todo, não dá nem para sentir saudade. Mas é isso, a Bíblia realmente não fala, né? Agora, o pastor Andrei falou de Coríntios 10:31, mas em 1 Timóteo também fala que... Aí, Felipe, veio a tua fala, não tenha medo, né? Que Deus não nos deu um espírito de covardia. E então, se ele não nos deu esse espírito de covardia, então a gente tem que olhar para essas ferramentas e dominá-las. Aí vem aquele princípio, né, teológico do mandato cultural, lá em Gênesis, que Deus fala, dominai a terra. Então, isso é um comando para nós. Então, por que eu vou ter medo e me esquivar da inteligência se Deus não nos deu esse espírito de covardia? Antes devemos dominar essas ferramentas, procurar aprender, aperfeiçoar, ampliar nosso conhecimento, né, doutor Felipe? Exatamente, é isso aí, né? É uma oportunidade incrível que nós temos, não só de desenvolvimento pessoal, né? Estudar mais, aprender mais, mas também de criar ideias, iniciativas, formas diferentes de levar a palavra para outras pessoas. Então, é muito legal.
O interessante é que a gente fala inteligência artificial, mas a inteligência não é tão assim artificial. A inteligência é do homem, né? Foi o homem que bolou esse negócio, não foi? Sim. E quando o homem bola um negócio desse, é porque ele está fazendo reflexo de uma inteligência maior ainda. Sim. E a qualidade do que a inteligência artificial vai entregar está na razão direta da nossa capacidade de utilizá-la bem, de educá-la bem. Então, tudo remete a gente, né? E não a inteligência artificial. Ok, gente, essa live vai ficar gravada aqui no YouTube. De repente, você quer aprender a usar uma dessas ferramentas. Como é que a gente faz, hein, doutor Felipe, para aprender a usar? O chat GPT pode ser gratuito, mas a maioria das ferramentas que você apresentou aqui são gratuitas. E aí, é só usando mesmo? Isso. Primeira coisa é trazer para o cotidiano. É começar com o chat GPT, com a famosa receita de tapioca, né? Ou algo parecido. E progressivamente você vai conhecendo outras inteligências artificiais também. Todas essas que eu mostrei aqui, elas têm uma versão gratuita, então vocês podem criar suas contas, né, e começarem a usar hoje. E tem versão paga, né, que geralmente é que tem mais funcionalidade. Mas elas geralmente atendem muito bem na versão gratuita. Então é algo que você, sabe, pode usar sem pagar, né? Pelo menos boa parte das funcionalidades. E trazer isso para o cotidiano, eu acho que essa é a grande mensagem, sabe? Não deixa de ter o hábito de usar, sabe? Assim como a gente tem o hábito de outras coisas, como, sei lá, escovar dente, tomar café da manhã, né? É trazer isso para o seu dia a dia, né? De orar, sabe? Traz para o dia a dia inteligência artificial para as coisas mais comezinhas possíveis. E aí, ao longo do tempo, você vai ver que ela é uma grande assistente sua para diversas coisas, comezinhas e não comezinhas, importantes também. É isso aí. Use a inteligência artificial, não tenha medo. Pode pedir sugestões de sermão, sugestão de estudos bíblicos, né, doutor Felipe? Eu sempre uso pedindo sugestões, porque às vezes ela traz uma sugestão e ela te dá insights, e você amplia aquilo ali que a inteligência te dá. É algo extraordinário, eu também sou fascinada pela tecnologia. Na verdade, viu, doutora Felipe, eu não sou tão fascinada assim pela tecnologia, não. Na verdade, eu gosto de ganhar tempo, sabe? Se o trem vai me dar mais tempo, eu vou ter a oportunidade de ter tempo para fazer outras coisas, para fazer minhas meditações, para ler um livro assim rápido e assimilar isso com muita rapidez, eu trago essa inteligência para perto de mim. Eu gosto de otimizar o tempo. Eu acho que é a oportunidade que nós temos de... A gente está vivendo uma vida tão alucinada, tão corrida. Então, se você tem a oportunidade de trazer mais qualidade para o seu dia a dia, a inteligência artificial vem aí para nos dar esse socorro, esse alívio. Então, quero aqui agradecer você que esteve conosco até agora. Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha essa live. E nós temos cursos na Faculdade Teológica, doutor Felipe também tem vários cursos. Depois vou deixar aqui, viu, doutor Felipe, os seus contatos para quem quiser conhecer os cursos do doutor Felipe na área de inteligência artificial. Ele tem vários cursos nessa área. Então, é muito importante que você amplie seu conhecimento, expanda seu conhecimento para que a gente tenha ganho e produtividade também. Doutor Felipe, palavras finais. Olha, muito obrigado mais uma vez. Eu estou muito honrado em estar aqui, em poder contribuir com esse estudo que eu faço e que, na verdade, não é só um estudo, né? É de realmente aplicar tudo isso sobre inteligência artificial. E para mim é uma felicidade, de fato, estar aqui com vocês. Agradeço ao convite da Eliane, pastor Andrei, presidente Esdras. É uma honra e é claro que para mim foi uma delícia estar aqui
contribuindo com vocês, e sempre que eu puder ajudar, é só chamar que vai ser um prazer. Deus abençoe todo mundo. Muito obrigada, doutor Felipe. Pastor Andrei, palavras finais, você estava aí no chat. O que você achou dessa confusão toda, desse tanto de coisa? Conheceu alguma dessas ferramentas, pastor Andrei? Conheci alguns, principalmente aqueles que que a gente utiliza para aprender novas línguas. É interessante. Eu até utilizo um aplicativo que ele está relacionado a línguas, aí aparece a imagem da pessoa. Eu converso ali com ela, ali, a gente conversando em inglês, parece que é uma pessoa literalmente, não é? E é interessante porque aquilo ajuda, contribui. Eu vou ali conversando como se fosse uma pessoa normal, mas não é. Então, existem diversas formas e metodologias que a gente pode utilizar a inteligência artificial até mesmo para aprender uma língua ou qualquer outra coisa. Então, é bacana, eu gostei muito porque a professora, dentre 7 ferramentas, umas 7 mais ou menos que o professor Felipe falou aqui, eu acho que eu conheci uma ou duas no máximo. Eu fiquei pensando, realmente a gente trouxe a pessoa certa para essa live. Porque a gente tem 2 anos de inteligência artificial no mundo e o Felipe ele está inteirado de tudo, sabe? De todas as coisas da inteligência artificial. Então, gostei muito. Vou estar aí experimentando esses novos aplicativos. Aquele de imagem eu achei bacana, retratar uma imagem de algum texto bíblico, é bacana às vezes para utilizar, né, no slide. Então, gostei muito e creio que vai auxiliar aí nos nossos ensinamentos. Muito bem. Então, esses foram só alguns, viu, que o doutor Felipe apresentou. Ele conhece e tem outros, muitos outros. Gente, muito obrigada. Felipe, muito honrada com a sua presença. Que Deus te abençoe, te use, te ilumine cada vez mais para você continuar influenciando e nos apoiando, nos auxiliando para que o reino de Deus cresça, se desenvolva de forma tecnológica também. Você que está aqui conosco, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Deixa o seu like. Qualquer dúvida, entre em contato com nossas redes sociais, Instagram, também na nossa página. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.